pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês o vídeo do coelho chocolate. Ele é um coelho diferente, mas muito fofo. Ele carrega uma cenoura, mede aproximadamente 50 centímetros se medir do pezinho até a ponta da orelha esticada. Ele não é difícil de fazer, é feito com material que todo mundo consegue encontrar, que é velboa. Eu espero que vocês gostem. O meu ajudante Joaquim, dengoso como sempre. Olha a cara dele, puro dengo. E os trabalhos lindos, lindos, lindos que eu recebi de Lourdes, de Bahia, Catu. Ela fez um jardim dos coelhos lindos e gravou o vídeo. Vejam só, cada coisa linda. Eu fiquei encantada com esse jardim. Olha cada peça linda. Muito obrigada, Lutz, por compartilhar com a gente. Os materiais que eu usei e os moldes eu deixo para vocês na descrição do vídeo. Eu comecei pela orelha. Eu usei um tecido, como eu já falei, bem fácil de encontrar, que é o velboa. Observem a setinha que indica a posição do pelo do velboa. Eu risquei no lado avesso. E vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. E vou cortar deixando a margem da costura. Que é justamente quando eu digo no molde deixar folga, é deixar esse pedacinho de tecido depois da costura. Eu vou usar um arame galvanizado, eu acredito que seja o número 20. Eu comprei no armazém de construção, foi o arame mais fino que eu encontrei no armazém. Eu vou medir o tamanho da orelha passando um pouco. E vou fazer isso em dobro, porque eu quero que fique mais resistente. Então eu vou enrolar o arame, para colocar 2 arames em cada orelha. Vejam que eu tô enrolando um arame no outro. Vou dobrar o meio. E vou prender esse arame no topo da orelha pelo lado avesso, fazendo alguns pontinhos. E desvirei a orelha. Eu vou arrumar o arame. Dobro a orelha ao meio. Vou torcer o arame.
e faço alguns pontinhos para prender a orelha. Com a ajuda de um alicate, eu vou dobrar a pontinha do arame. Vejam que eu deixo o arame nos lados da orelha. E já tenho as duas orelhinhas. Para fazer a cabeça, eu risquei no lado avesso da velboa. Essa é a parte da frente da cabeça. Cortei deixando a margem da costura. Vejam que eu não estou cortando no risco. Eu deixo um pouco um tecido sobrando. Essa é a parte de trás da cabeça. Eu vou riscar também no velboa. E vou cortar deixando a folga. Vou unir a parte de trás à parte da frente da cabeça. E vou costurar. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte. E vou costurar. Já costurei. Vou posicionar direito sobre direito. E vou costurar nesse local que eu tô mostrando para vocês, que é a parte da frente da cabeça. Já costurei. Vou fazer alguns piques nesse local que eu tô mostrando. Essa é a parte central da cabeça. Eu risquei na velboa só uma vez. Observem sempre a posição do pelo. E vou cortar deixando a folga, deixando a margem da costura. Eu vou posicionar, vejam. Eu vou posicionar a parte central, começando pelo nariz. Essa parte vai ficar no centro da cabeça, do nariz até a parte de trás da cabeça. E eu vou alfinetando para mostrar para vocês, mas depois eu vou fazer um alinhavo. Esse vídeo ficou longo porque eu não quis dividir em duas partes para enviar mais rápido para vocês. Aí nele eu fiz tanto o corpinho quanto a roupinha e a cenoura do coelhinho. Vejam, eu prendi um lado e vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou fazer um alinhavo. Já fiz o alinhavo.
Vejam como ficou. Onde eu tenho essa costura na lateral da cabeça, eu vou fazer uma marcação para fazer uma abertura na hora da costura para a gente encaixar as orelhas. Vejam que eu marquei dos dois lados para ficar mais fácil. Fazer a mesma coisa do outro lado. Eu deixo essa costura bem no meio da abertura. Eu vou costurar onde eu tinha alinhavado, deixando sem costurar essas duas aberturas. Já costurei, retirei um alinhavo e vejam que ficou duas aberturas para encaixar as orelhas. Desvirei, coloquei bastante enchimento, tendo cuidado de colocar enchimento aos poucos no focinho para que fique bem certinho, bem cheio. Observem as aberturas que a gente vai encaixar a orelha. Observem que eu coloco bastante enchimento. Vou usar a linha de crochê para fechar embaixo da cabeça como se fosse um fuxico. Eu fechei completamente e vou cortar o enchimento no local das orelhas para encaixar. Vou encaixar o arame. Vejam que a dobra da orelha fica para o lado do corpinho, para o lado da cabeça. E com linha de crochê, uma linha só, eu vou fazer pontinhos invisíveis. Eu faço isso de um lado da orelha e do outro lado da orelha também. Eu faço um pontinho na cabeça, um pontinho na orelha. Isso de um lado e do outro. E quando eu puxar, a linha vai sumir. Faço na frente e faço na parte de trás também. A abertura fica para os lados. Vou fazer a marcação dos olhinhos usando linha de crochê. Eu sempre ponho a mão para ver qual lugar fica mais bonito.
Já fiz a marcação dos olhinhos. Vou usar pérolas pretas de 12 milímetros e linha de crochê preta para fazer o olhinho. Eu vou pressionar um pouco a pérola antes de amarrar para que os olhinhos não fiquem soltos. Vou esconder a linha por baixo da pérola. Muito cuidado para quando for cortar a linha, não cortar o tecido. E vou esconder a outra linha. Vou usar a linha de crochê marrom para fazer o nariz e a boquinha. Para começar por baixo da cabeça vai ficar muito longe, então eu vou entrar num local aleatório. Eu faço um pontinho pequeno para ficar presa a linha. Porque depois a gente vai cortar aquele início de linha. E vou bordar o nariz, que é bem fácil. Para sair na parte de baixo vai ficar muito longe também. Então, eu vou fazer também um pontinho para a gente encerrar o bordado, como eu estou mostrando para vocês. Eu arrematei o pontinho e saí no lugar qualquer. Cortei o início da linha e ficou pronto o focinho do coelho. Para fazer o corpo, eu risquei no lado avesso da boa. Essa marcação do corpinho é opcional, você pode fazer ou deixar aberta somente da parte de cima. Vou cortar deixando a margem. Já cortei, veja o local das pences. Vou costurar essas pences do pescoço. Já costurei as pences.
E vou costurar o corpo, como eu estou mostrando para vocês, deixando a pence, e essa abertura de trás você pode não fazer, costurar direto se você preferir. Vou fechar as pences de baixo agora, dobrando como eu estou mostrando para vocês. Dobrei e vou costurar. Já costurei. Desvirei, coloquei bastante enchimento. Por isso que eu gosto dessa abertura, porque fica mais fácil de encaixar o enchimento na parte de baixo. Mas como eu falei, se você quiser, pode deixar aberto só no pescoço. Com linha de crochê, nós vamos fechar a abertura fazendo pontinhos invisíveis. Pontinho de um lado, pontinho do outro lado, e quando eu puxar, a linha vai sumir. Já fechei completamente e essa abertura vai ficar na parte de trás do corpinho. Vamos fechar a parte do pescoço como se fosse um fuxico. Já fechei completamente e o corpinho já tá pronto. Para fazer as perninhas, eu risquei no velboa. Observem que eu marquei o local da abertura. E vou costurar nos locais que eu tô indicando, deixando a abertura e deixando a parte de baixo sem costura. Já costurei. Vou cortar deixando a folga da costura. Vou fazer alguns piques nessa parte que eu tô mostrando para vocês. Desvirei. E vou preparar o papelão para fazer a base. Eu usei capa dura de caderno, cortei em cima da linha do molde. Eu usei 4 partes de papelão. Vou usar uma das partes para colar na base do pezinho, lembrando que a parte mais larga fica para frente do pezinho. Usei cola quente e vou colando aos pouquinhos.
Muito cuidado para a cola não escorrer para os lados, porque depois a gente vai fazer o acabamento com ponto invisível. Já colei de um lado e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Cortei um pedaço do velboa maior, bem maior do que o molde. E vou encapar outra parte do papelão. Vou cortar o excesso. Ponho cola quente, muito cuidado para não escorrer para os lados. E vou colar no pezinho que a gente já tinha preparado. Segurar até colar. Coloquei enchimento, bastante enchimento para ficar bem firme, mas esperei a cola secar um bom tempo. Usando linha de crochê, nós vamos fazer ponto invisível para fechar a abertura. Lembre-se que é importante só colocar o enchimento depois de um bom tempo que a cola secar, para não estourar a parte que tem o papelão. Fechei completamente e vou fazer o acabamento na parte do papelão. Você pode fazer ponto invisível, como eu estou fazendo, ou fazer o ponto caseado. O ponto invisível, passa um pontinho de um lado, um pontinho do outro, e é importante, de vez em quando, eu arremato para a linha não acabar quebrando. Porque eu faço os pontinhos, puxo e arremato. Aí continuo fazendo mais pontinhos, puxo e arremato. Nesse momento eu arremato antes de continuar. Já fiz todo o acabamento. E já tenho os dois pezinhos. Para fazer o bracinho, eu risquei no lado avesso da velboa, marquei o local da abertura, observem sempre a posição do pelo e vou costurar deixando a abertura. Já costurei, vou cortar deixando a folga. Vou fazer alguns piques onde eu tô mostrando para vocês. Desvirei e coloquei enchimento.
Não precisa colocar muito enchimento como a gente fez em todo o restante do corpo. Vou fechar a abertura usando linha de crochê, fazendo pontinhos invisíveis. Fechei completamente e já tenho os dois bracinhos. Começando a montagem, eu vou posicionar a cabeça no corpo, posiciono costura com costura e eu vou girar um pouco a cabeça para o lado, como eu estou mostrando, para que a cabeça fique olhando um pouquinho de lado. Com linha de crochê, estou usando a linha dupla, ou seja, 2 linhas, eu vou fazer pontinhos invisíveis. Eu faço 2 voltas de pontos invisíveis para ficar mais seguro. Vejam que a cabeça, ela ficou virada um pouquinho para o lado, só um pouco. Eu tenho a costura na frente e ela ficou olhando um pouco para o lado. Vou posicionar as perninhas. Vou usar uma linha encerada e uma agulha grande para pôr as perninhas. Eu não gosto muito de usar porque eu acho que agride muito o tecido. Vejam que o enchimento chega a sair, mas para ficar mais seguro, estou usando essa linha. Eu vou pressionar as perninhas firme antes de amarrar, para que elas não fiquem soltas. Fica um pouquinho difícil de mostrar porque eu fico sem posição quando tá gravando. E lá vejo aqui pedindo carinho aqui, gente, na hora da voz, de gravar a voz. Eu amarrei de novo. E vou esconder a linha. Vou esconder também a outra linha. Se você quiser, pode também fazer uns pontinhos invisíveis em volta da perninha, para que ela não fique com movimento, já que ele vai ficar de pé.
Observem a posição dos bracinhos, fica com a mãozinha voltada para baixo. Vou usar a linha de crochê para pôr os bracinhos. Vou pressionar também os bracinhos antes de amarrar para que eles não fiquem soltos. Vou amarrar de novo. Vou esconder a linha. Inclusive, vejam que ficou um pouquinho solto, depois eu tive que refazer, porque eu não pressionei direito. Eu vou esconder a outra linha. Para fazer a calça, eu usei linho e a calça é um modelo igual do Coelho Apollo. Eu cortei na linha do molde. Vejam que no molde ele fica com essas duas partes, essa parte dos dois lados, aliás. Eu vou cortar em um dos lados, como eu estou mostrando para vocês. E vejam como ficou. Um lado fica com a parte e o outro não. E vou costurar no local que eu tô indicando para vocês. Já costurei. Vou abrir a peça e vou fazer um falso zíper. Então, eu deixo uma parte dobrada e a outra sem dobrar. E olha a Mel ajudando. Vejam que fica uma parte dobrada e outra sem dobrar. E eu vou costurar como se fosse um zíper. Já costurei.
Vou fazer uma dobra na cintura, na largura que caiba o meu elástico. O meu elástico tem 1,5 cm. E vou costurar. Já costurei. Vou pôr o elástico. Esse passador de elástico era da minha mãe. Muito bom ele. Já coloquei o elástico. Vejam que eu prendi com alfinetes dos dois lados do elástico. E vou medir na cintura do nosso coelho. Eu vou medir mais alto porque eu quero que fique a cintura alta. Vejam que eu vou deixar faltando um pouco para fechar, para que fique ajustado. Senão a roupinha vai ficar caindo. Vou costurar o elástico dos dois lados. Já costurei. Vou fazer uma bainha nas perninhas. Já dobrei e vou costurar a bainha. Já costurei. Vou pôr direito sobre direito na peça. E vou costurar onde eu tô indicando para vocês. Já costurei. Vou dobrar o meio de novo. E vou costurar a parte de baixo da calça. Já costurei. Desvirei. Eu fiz ela mais folgada do que a do coelho Apolo, porque os pés desse coelho é maior. Usei botõezinhos de madeira. Esse tem 1,3 milímetros. Já coloquei os botões. Nosso coelho já tá com a roupa. E vou fazer um detalhe do lado do macacão. Eu vou acertar o meio da perninha. E vou dobrar como eu tô mostrando para vocês. Vou fazer um alinhavo.
Vou usar uma linha de crochê. Eu usei vermelho para bordar um X para destacar. É um vermelho bem escuro. E vou retirar o alinhavo. Usei jacaré e alça para bolsa para fazer as alças da roupinha dele. A alça é fina, mas eu não consegui um jacaré menor. Costurei a alça e vou cortar o excesso. Vou cruzar na parte de trás. E vou pôr um pouco de cola quente. Fiz as duas alças. Para fazer a cauda, eu risquei no lado avesso da velboa. Dessa vez eu vou cortar deixando a margem, ou seja, um tecido a mais depois da linha. E vou fazer um fuxico, estou usando linha de crochê. Vou pôr um pouco de enchimento, não vou colocar muito enchimento. Fechei completamente. Vou posicionar no corpo do coelhinho. E pressionando a cauda, eu faço pontos invisíveis. Lembrando que a agulha tem que passar por dentro do enchimento do corpinho. Vejam que eu permaneço pressionando a cauda. Para fazer a cenoura, eu usei popeline verde para fazer as folhinhas. Eu cortei o moldeado na hora que, sem ver, na hora que estava gravando. Vou costurar
Já costurei as 3 folhinhas, vou cortar deixando a margem. Desvirar. Estou usando linha de costura. Para fazer a cenoura, usei também o popeline laranja, risquei e vou costurar no local que estou indicando. Já costurei, vou cortar deixando a folga, vou desvirar e vou colocar bastante enchimento. É importante começar colocando enchimento aos poucos na pontinha da cenoura para que ela fique bem cheia. Fechei, dobrei e fechei como se fosse um fuxico. Vou posicionar as folhinhas. É importante colocar bastante enchimento na cenoura. E vou fazendo pontinhos invisíveis. Pontinho na cenoura, pontinho na folhinha. Vejam que eu coloquei mais enchimento, ficou bem cheia a cenourinha. Usei um cordão de sisal para fazer o acabamento da cenoura. E fiz um lacinho. Usei maquiagem marrom.
no coelho, coloquei nas orelhas, na parte de trás dos olhos, no nariz e boquinha, nas mãozinhas e nos pés. Depois, eu vou posicionar a cenoura vou pôr um pouco de cola quente. Vejam que eu coloquei um alfinete para posicionar certinho. Vou pôr cola quente e depois eu faço pontinhos invisíveis em volta da mãozinha para que fique mais firme, para que a cola não fique soltando na pelúcia. Então eu faço pontinhos invisíveis em volta da mãozinha. E assim ficou pronto o nosso coelhinho chocolate. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu fiz com muito carinho. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.